Seja bem-vindo ao canal Curiosidades. Hoje, falaremos da história de Israel, desde sua origem na promessa de Deus ao seu povo durante a escravidão, sua trajetória, conquistas, derrotas e avanços tecnológicos desta nação poderosa. Israel é um país pequeno, localizado no Oriente Médio. Mas sua história é longa e rica, e seu povo é conhecido por sua fé, determinação e capacidade de superar desafios. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações, para ser lembrado de novos vídeos que postaremos aqui no canal. A história de Israel começa na Bíblia, que conta a história do povo hebreu, que Deus escolheu para ser seu povo escolhido. De acordo com a Bíblia, Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo-lhe que seus descendentes seriam uma grande nação, e que teriam uma terra própria, a terra prometida. Abraão e sua família deixaram a Mesopotâmia e foram para Canaã, a região que Deus havia prometido. Lá, eles se estabeleceram e começaram a multiplicar-se. Em Canaã, os descendentes de Abraão se tornaram um povo conhecido como hebreus. Os hebreus viveram em paz em Canaã, por muitos anos, tudo parecia bem, até que um dia, o estado de liberdade, paz e prosperidade, deu lugar à dor e sofrimento do seu povo, pois, eles foram escravizados pelos egípcios e forçados a trabalhos com baixa remuneração, eram açoitados pelos soldados egípcios e privados de uma vida próspera e de sua liberdade. Esse período de escravidão durou longos 400 anos, atravessando diversas gerações. No entanto, Deus ouviu o clamor dos hebreus por uma vida de liberdade e capacitou e enviou Moisés para libertá-los. Gênesis, capítulo 12, versos de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecer-te-ei, farei o teu nome ilustre, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Após as negociações de Moisés com Faraó para a libertação de seu povo, Moisés partiu com todo o povo hebreu pelo deserto, levando todos os seus pertences, rumo à terra que Deus havia orientado para que fossem começar uma nova vida, livres de toda a escravidão. Durante os 40 anos de peregrinação no deserto, o povo hebreu, liderado por Moisés, teve inúmeras experiências com Deus. Em todos esses anos de caminhada até a terra que foi prometida a esse povo, eles foram alimentados e hidratados por Deus, através de fontes de água potável, maná vindos dos céus, tiveram abrigos e alimentos para toda a multidão. Também, foi no deserto que Deus escreveu os 10 mandamentos e entregou a Moisés para que as futuras gerações pudessem seguir as orientações de Deus. Após 40 anos de peregrinação pelo deserto, os hebreus chegaram às margens do rio Jordão. Josué, o sucessor de Moisés, recebeu a ordem de Deus para atravessar o rio. Os hebreus atravessaram o rio, mais um milagre realizado por Deus. A conquista da terra prometida foi um processo gradual. Os hebreus travaram uma série de batalhas contra os povos que habitavam a região. Os líderes militares dessa conquista foram Josué, Caleb e outros homens escolhidos por Deus. A conquista da terra prometida é narrada nos livros de Josué, Juízes e 1 Samuel. Existem evidências arqueológicas que apoiam a narrativa bíblica da conquista da terra prometida. Por exemplo, escavações arqueológicas em Jericó revelaram que a cidade foi destruída por um incêndio por volta de 1400 a.C., a mesma época em que os hebreus chegaram à região. Os israelitas, por fim, conquistaram a terra prometida e estabeleceram 2 reinos, Israel e Judá. No entanto, esses reinos foram divididos e conquistados por outros povos. A permanência na Terra Prometida foi marcada por muitos conflitos políticos de outros povos, o que fizeram os judeus deixarem a Terra Prometida por uma série de razões.
Primeiro, a Terra Prometida foi invadida e conquistada por vários povos ao longo da história, incluindo os assírios, os babilônios, os persas, os gregos e os romanos. Segundo, os judeus foram exilados da Terra Prometida várias vezes, incluindo o exílio babilônico no século 6 a.C. e o exílio romano no século 1 d.C. A diáspora judaica, o processo de dispersão dos judeus pelo mundo, começou no século 6 a.C., após a conquista da Terra Prometida pelos babilônios. Os judeus foram exilados para a Babilônia, onde permaneceram por 70 anos. Após o exílio, os judeus retornaram à Terra Prometida, mas a região foi conquistada pelos romanos no século 1 d.C. Os romanos destruíram o Templo de Jerusalém e o povo judeu foi exilado novamente. Após o exílio romano, os judeus se espalharam pelo mundo. Eles estabeleceram comunidades em várias partes do mundo, incluindo a Europa, a Ásia e a África. Os judeus foram perseguidos por vários povos ao longo da história, mas eles sempre mantiveram sua identidade e sua fé. Levaram para as futuras gerações em todo o planeta seus costumes, suas comemorações, suas datas de orações e jejum, além de manter todos os seus ensinamentos e a sua cultura e história ao longo dos anos. Sem esquecer de todo o sacrifício que passaram seus antepassados durante toda a história. Todo esse esforço e dedicação fez com que a cultura e os costumes do povo judaico se mantivesse fiel desde os tempos de seus antepassados até os tempos atuais. Suas festas e datas de comemoração são celebradas no mundo todo até os dias de hoje. Em 1948, a Organização das Nações Unidas, ONU, aprovou a criação do Estado de Israel. A criação de Israel foi um momento histórico para o povo judeu, pois eles finalmente puderam retornar à sua terra ancestral. O retorno dos judeus à Terra Prometida em 1948 foi um evento complexo e controverso. Por um lado, foi um momento histórico para o povo judeu, pois eles finalmente puderam retornar à sua terra ancestral. A Terra Prometida é a terra ancestral dos judeus. De acordo com a Bíblia, Deus fez uma promessa a Abraão, o patriarca dos hebreus, de que seus descendentes teriam uma terra própria, a Terra Prometida. Os judeus foram perseguidos por séculos. Os judeus foram exilados da Terra Prometida várias vezes e sofreram perseguição por vários povos ao longo da história. O retorno à Terra Prometida foi uma forma de os judeus se estabelecerem em um lugar onde pudessem viver em paz e segurança. Por outro lado, o Estado de Israel foi fundado em um território que também era habitado por palestinos, que reivindicaram o mesmo território. A Terra Prometida também é a terra habitada pelos palestinos. Os palestinos são descendentes dos povos que habitavam a Terra Prometida antes da chegada dos judeus. Eles reivindicam o mesmo território para seu estado. O retorno dos judeus levou a um conflito com os palestinos. A criação do Estado de Israel foi um evento traumático para os palestinos, que perderam suas terras e sua independência. O conflito entre Israel e a Palestina continua até hoje e é um dos problemas mais complexos do Oriente Médio. Israel é um país localizado no Oriente Médio que foi fundado em 1948. É um país democrático com uma economia forte e uma sociedade vibrante. Israel é uma democracia parlamentar, com um sistema de governo baseado na separação de poderes. O presidente é o chefe de Estado, mas o poder executivo é exercido pelo primeiro-ministro e pelo gabinete. O poder legislativo é exercido pelo Knesset, o parlamento israelense. Israel tem uma economia forte e diversificada. O setor de tecnologia é um dos mais fortes da economia israelense, e o país é um líder mundial em inovação. Israel também é um importante centro financeiro e industrial.
Israel é uma sociedade vibrante e multicultural. O país é o lar de pessoas de diversas origens, incluindo judeus, árabes, cristãos e outros. Israel também é um importante centro cultural, com uma rica herança histórica e artística. Israel é um país pequeno, localizado no Oriente Médio, mas é um líder mundial em tecnologia, educação e agricultura. Israel é um dos principais centros de inovação tecnológica do mundo. O país é o lar de empresas de tecnologia de ponta, como Intel, Microsoft e Google. Israel também é um importante centro de pesquisa e desenvolvimento, com investimentos significativos em ciência e tecnologia. Israel tem um sistema educacional de alta qualidade. O país tem uma taxa de alfabetização de 97%, e os alunos israelenses são frequentemente classificados entre os melhores do mundo em testes de desempenho educacional. Israel também é um importante centro de educação superior, com várias universidades de renome internacional. Israel é um país pequeno e árido, mas tem uma agricultura moderna e eficiente. O país é um dos principais exportadores de frutas. Israel é um país com uma história rica e uma cultura vibrante. É um país com um futuro promissor, mas esse futuro só será possível se houver paz entre os povos judeus e palestinos. Que a paz reine no Oriente Médio, e que os povos judeus e palestinos possam viver juntos em paz e harmonia. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, por favor, deixe seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho para que este vídeo seja divulgado para mais pessoas nesta plataforma. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos sobre curiosidades de lugares e povos pelo mundo. Se tiver dicas de vídeos que deseja assistir, deixe seu comentário neste vídeo. Obrigado pela sua audiência, e até o próximo vídeo.